Está muito quente. Mas graças a Deus estamos aqui reunidos. Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez nessa casa? Sejam bem-vindos, assim como eu fui. Agora a pergunta que não quer calar. Esses dois também, sejam bem-vindos. A casa não é minha, mas é nossa. Sejam bem-vindos. Agora, quero saber quem já leu o livro Céu e Inferno. 1, 2, 3, 4. Bom, o livro, olha, a missão que a gente recebeu pela AME da Semana Espírita foi uma missão, um desafio, pelo fato como que a gente resume um livro, uma palestra em 1 hora. Então, o que a gente vai fazer aqui hoje vai ser uma pincelada, né, para vocês ficarem bem curiosos e pegar o livro e ler, porque é muito interessante, bem interessante. Eu vou conversar com vocês durante esse período. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai falar sobre essa questão da codificação. A AME, o tema escolhido para a Semana Espírita desse ano foi os livros, o Pentateuco, né, da codificação espírita. Então, o primeiro livro a ser lançado, em 1857, foi o Livro dos Espíritos. Quem já leu? Gente, o Livro dos Espíritos é um livro onde Kardec fez perguntas para os espíritos e na última edição ele fechou com 1.019 perguntas e respostas. Não vou adentrar sobre o estudo do Livro dos Espíritos, mas a gente orienta para quem está iniciando, o primeiro livro que seria interessante de se ler é o Livro dos Espíritos, porque ele tem muitas perguntas e respostas que vão clareando, vão encaminhando, um roteiro que vai encaminhando a gente para o entendimento do que é o Espiritismo, do que é a doutrina espírita. Depois vem o Livro dos Médiuns, 1861, que fala sobre a mediunidade. Kardec vai nos explicando, nos ensinando que a mediunidade não é nada de milagroso, é uma questão, né, inerente a todos nós, todos somos médiuns, uns mais, outros menos. É uma questão orgânica nossa, fisiológica, só que uns mais ostensivos, outros não, mas todos nós temos. E depois vem o Evangelho, que é, segundo o Espiritismo, que é o roteiro moral, ético, que nos ensina muito a questão da caridade, do amor, do respeito para com o próximo, que é moral mesmo. Lindo também. Eu sou encantada com esse Evangelho. E o livro que nos diz respeito hoje, que é o Céu e Inferno, que é o 4º livro, que foi em 1865, 1º de agosto de 1865, quando ele foi lançado na França, com a sua primeira edição. E o último livro do Pentateuco é a Gênese, que é em 1868, que é um livro mais científico, mas a Gênese é um livro também, como o Céu e o Inferno, muito pouco estudado, porque ele é considerado um livro difícil de se entender. Mas, se vocês lerem o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese fica um livro mais fácil de ter entendimento. Aí a gente fala assim, não precisa ser sequencial, mas interessante que fosse, porque quando chegar no Céu e Inferno e na Gênese, a gente já tem uma bagagem melhor para o entendimento do que está falando. E a Gênese é um livro espetacular. É um livro, assim, onde que fala sobre a criação, a Gênese, né? A criação. Fala da Gênese bíblica e da Gênese da criação mesmo, e Kardec ali falando como que acontece. Tem uma parte do Galileu, que se eu não me engano, capítulo 6 ou 7, onde que ele explica da criação da Via Láctea, dos planetas. São coisas assim, que hoje a ciência está aí somando o que Kardec falou lá em 1800. Então, são livros muito interessantes que vale a pena ser estudados, ser lidos. Mas vamos ao que nos interessa. O livro O Céu e o Inferno. Né, como eu já falei que ele foi editado e lançado em 1º de agosto de 1865, e é um livro que fala da justiça divina à luz do Espiritismo. É um livro onde Kardec revoluciona as nossas ideias
nossos pensamentos em relação aos dogmas que nos foi ensinado através do tempo. Pode ser, né, ter sido nossos irmãos católicos, o catolicismo, e há outras religiões também que são dogmáticas, onde que ele vai descortinando para a gente o místico, o milagroso. E é muito, muito, muito interessante. E ele usa muito, Kardec, a quarta parte do Livro dos Espíritos, até trouxe para vocês, aonde que fala, que eu marquei, já desmarquei, aonde que ele fala das esperanças e consolações, o capítulo 1, punições e prazeres terrenos e punições e prazeres futuros. Então ele usa como base para trabalhar nesse céu e inferno. Então, querendo ou não, a gente ter um entendimento, os livros têm uma sequência lógica, eles estão interligados, não são soltos. Todos os livros da codificação têm uma ligação muito interessante, como se fosse uma continuidade de pensamento, só que vai aumentando o grau de conhecimento. Aí eu pergunto para vocês, o que é a justiça divina? O que é a justiça de Deus? Alguém pode me responder? Qual que é a diferença da justiça divina com a justiça dos homens? Porque a gente precisa entender o que é a justiça divina para a gente entender o livro. Senão a gente lê e não vai entender direito. Para vocês, o que é a justiça divina? Ô, gente, eu sou professora, então eu pergunto bastante, tá? Meu ponto de vista, eu acho que a justiça dos homens ela é punitiva. E a justiça divina ela é instrutiva. Ela quer que você faça de novo para você aprender sozinho. Muito bem. Mais alguém? Sim. A lei imutável, uma lei natural imutável. Então, é justamente isso mesmo. Então, a justiça dos homens, ela é mais ali a questão social, punitiva social. Então, é para... alguém fez alguma coisa errada contra a sociedade, contra alguém, ela vai ser punida contra aquilo. Agora, a justiça divina, Jesus... Aí a gente volta na história. Moisés mostrou, no Antigo Testamento da Bíblia, que Jesus era Deus, na verdade, que Deus era um punitivo e severo. É ou não é que nos mostra a história, que nos conta. Aí veio Jesus Cristo. O que Jesus Cristo nos falou do Pai? O que ele ensinou para a gente? Que Deus é amor, que Ele é justo, benevolente, não é? Aí veio o Espiritismo nos consolar. E são o quê? As 3 revelações. Então, dentro dessa justiça de Deus, Jesus nos ensinou, não julgueis para não ser julgados. É ou não é, gente? Então, a justiça divina é isso, a gente não tem que julgar. Deus nos julga? Não? Então, quando ele fala, né, nos ensina, Jesus nos ensina que o Pai não nos julga, e quando ele nos diz, não julgueis para não ser julgados, então Deus não pode nos julgar, porque ele tem uma lei, como ele é bom, bondoso e justo, ele não vai infringir uma lei que ele próprio criou. É ou não é? Vocês concordam comigo? Então Deus não nos julga. Aonde que entra a justiça, então? A justiça entra o quê? A consciência de cada um. A lei da ação e da reação. Então, como é uma lei natural, eu fiz, naturalmente, vai gerar algum débito para mim na lei divina, aonde que eu vou ter que reparar, vou ter que expiar. Não é isso? Então, a justiça divina, ela não nos pune. Nós somos herdeiros de nós mesmos. A gente não tem que terceirizar as nossas dores, a gente não tem que terceirizar os nossos sofrimentos, como você bem disse, qual é o seu nome? Hugo, desculpa, esqueci. Hugo diz, a fala dele sobre a justiça é essa, né, da própria punição. Então,
É nós que criamos esse sofrimento. E a dor é educativa, como você disse. O sofrimento é educativo, é para nos frear, para a gente aprender com a dor e reparar, se renovar, reformar, autoconhecimento, disciplina, amor e caridade. Entendido? Então, eu vou falar para vocês o que o céu e o inferno nos diz na primeira parte, que é a doutrina. Então, nessa primeira parte, Kardec vem desmistificar um monte de coisas que as religiões vêm nos ensinando há tempos. Ele vem dizer o que era o pensamento de antes e o que é que o Espiritismo nos ensina e nos liberta. Porque o Espiritismo, ele nos liberta, porque ele nos ensina a verdade. Vocês concordam, gente? Se não discordar, vocês podem falar, que nós aqui somos todos aprendizes. Então, ele fala do porvir e o nada, o porvir e o nada, o futuro e o nada. Dessas, às vezes, seitas, religiões que não acreditam que não tem nada após a morte, nada. Você desencarnou, acabou, não tem nada. Aí Kardec vem fazendo, faz esse levantamento, depois ele vem refutando, ele vem explicando por que não pode ser assim, por que não é assim. Temor da morte. Por que a gente tem medo da morte? Espírita tem medo da morte? Tem, gente? Olha! Mas por que espírita tem medo da morte? Não deveria. Hein? Deveria? Não. Porque a gente tem certeza que a vida continua. Que a nossa essência é espiritual. Nós estamos ora encarnados. A gente está fazendo estágio aqui nessa escola chamada Terra, mas nós vamos voltar para o mundo onde que é a nossa essência, que é espiritual. Então, o espírita não deveria ter medo da morte. Não deveria. Mas muito bem. Depois ele vem falando o céu, o inferno e o purgatório. Ele explica, né, esse céu que é ensinado nas religiões, o que é o purgatório, o que é o inferno. As mistificações, no caso assim, de ser uma coisa mística, onde que o inferno tem fogo eterno, onde que o céu, quando a gente morre, se você for uma pessoa boa, você vai para o céu, vai ficar sentado nas nuvens com o pezinho para baixo, comendo uva ou tocando harpa. É isso que eles nos ensinaram, né? O purgatório, você vai ficar ali purgando por tempo, por toda a eternidade. E o inferno queimando por toda a eternidade, no fogo eterno. Então, ele vem desmistificando também isso e explicando por que não é assim. É muito interessante. A doutrina das penas eternas. Vocês acham que existe sofrimento eterno na justiça divina? Não existe, né, gente? Porque ele nos dá a bênção da reencarnação, várias reencarnações, para que a gente possa se melhorar e progredir. Aí entra lá na escala espírita, a partir da questão 100 do Livro dos Espíritos, e quem não leu vai ler, tem que estudar, para a gente saber qual grupo que a gente se encaixa. Porque é dividido em grupos e subgrupos. Eu só posso adiantar para vocês que nós estamos lá no grupo dos imperfeitos, que é o terceiro. Agora o subgrupo aí é cada um com cada um, né? Então, assim, a gente não existe as penas eternas. Aí Kardec vai explicar, né, explicar das religiões, vai desmistificando isso também e vai, na luz do Espiritismo, ele vai explicar por que isso não vai acontecer. Porque Deus é bom, Ele é justo, Ele é onipotente, Ele é amoroso. Ele nunca vai colocar um filho para sofrer a vida toda, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Nós fomos aprendendo devido às nossas reencarnações. Uns escolheram o caminho do bem, outros mais lado mal, mas todos nós fomos criados para a perfeição. Sermos espíritos perfeitos, espíritos puros, espíritos crísticos. Entra de novo a escala espírita. Mas todos nós.
Não existe privilégio nos filhos de Deus. Ele não criou ninguém com privilégio. Todos nós somos criados igualmente, todos temos as mesmas oportunidades, mas cada um vai de acordo com o seu livre-arbítrio. Ele explica muito bem isso no livro praticamente todo. As penas futuras, segundo o Espiritismo, ele já entra mais dentro do Espiritismo mesmo, explicando as penas que entram no Código Penal da vida futura, que o Código é um condensado de leis, e ali entra 33 artigos que são interessantíssimos. Se vocês não quiserem ler o livro, leiam só os códigos, porque é um chamado mesmo, puxão de orelha para a gente plumar e tomar o caminho reto. Ele fala dos anjos, dos demônios, também desmitificando essas figuras, que é o anjo de asas, cabelos loiros, né, cacheados, com as asas, roupas brancas, asas grandes, enormes, os demônios lá com chifre, né, com tridente, que tudo isso não passa de imagens criadas pelos homens para amedrontar e colocar um freio no povo. Talvez foi necessário algum tempo. Hoje já não é mais, porque a luz da ciência está aí para nos explicar que isso não existe. Principalmente o Espiritismo. Vem nos dizer que não existe demônios, não existe... Os anjos são como a gente, só que são mais evoluídos que a gente. E a intervenção dos demônios nas modernas manifestações, que entra também nessa desmistificação. Ele fala das comunicações, que às vezes, dentro do Espiritismo, às vezes a gente acha que os irmãos mais ligados ao mal, às vezes a gente tem essa herança católica e considera esses nossos irmãos como demônios. Na verdade, eles são espíritos ainda arraigados ao mal, que não conhecem o amor. Né? Às vezes estão lá agarrados no ódio, na vingança, e por algum motivo eles preferiram estar ali ainda, mas um dia eles vão também progredir, porque é a lei natural. Todos vamos progredir, é a lei natural. Aqueles que querem estacionar vão ficar estacionados um tempo, mas vai chegar uma hora que Deus vai falar assim, olha, chegou de estacionar, vamos no compulsório aí, vamos dar um jeito. E depois a proibição de evocar os mortos, porque aí entra a lei mosaica, onde que Moisés proibiu de evocar os mortos, porque o povo estava abusando demais. Né? A história eles queriam comprar uma cabra, ia lá e evocava os espíritos, aqui eu posso comprar a cabra, vai ser bom negócio. Aí eu quero casar com fulano, vai ser bom negócio. Aí eu quero matar não sei quem, vai ser bom, posso fazer? Então, ele, não, vamos dar um jeito, o povo parar um pouco, controlar, porque está exagerado. Aí ele fez essa proibição. Kardec vai nos mostrar que essa proibição foi necessária naquela época, e foi necessária para estar contida no povo, mas hoje não. Aí ele vai ter um entendimento dessa transição e vai nos explicar o porquê. Isso é a primeira parte. A segunda parte é muito interessante também. É a parte dos exemplos. Nessa parte aqui, ele vai nos mostrar vários exemplos de desencarnados, pessoas que desencarnaram, que eles foram evocados na sociedade espírita na época de Kardec, foram questionados sobre como que eles chegaram. O passamento como que eles desencarnaram? Como que foi o momento do desencarne? Eles sentiram dor? Dói? Eles sofreram? Como que foi chegado lá no outro lado espiritual, no mundo espiritual? O que aconteceu? E ele vem fazendo isso, explicando também, que é muito interessante. Depois ele vai lá, os espíritos felizes, ele coloca 17 exemplos de espíritos felizes, espíritos medianos, né, que é quase a maioria de nós todos aqui. Ele vai dar 6 exemplos bem interessantes. Espíritos sofredores, 9. Os suicidas também, 9 exemplos. Criminosos arrependidos, 5. Espíritos endurecidos, 5. E 14 expiações terrestres. Assim, então, esses exemplos são verídicos, são pessoas que existiram, que viveram, que morreram, está documentado. Por isso que o Espiritismo é uma ciência, porque está comprovado ali. Não é que alguém falou, escreveu, ficou por isso mesmo. Não, está comprovado. Essas pessoas, esses espíritos existiram. E é muito interessante, gente, que se leia.
Porque às vezes a gente fica com uma dúvida, né? Ah, como é que é isso? E ler ali o passamento, então, é bem interessante. Agora vamos para a parte assim que eu vou fazer um resuminho bem... uma pincelada mesmo. É interessante quando for estudar, vocês, né, quiserem estudar, ou ler o livro O Céu e o Inferno, tem um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, chamado Justiça Divina, que ele faz um condensado também do livro. Então, tem alguns textos que estão no Céu e Inferno, Emmanuel faz um comentário. Então, seria interessante que se lesse os dois juntos, para ter um entendimento melhor. E na Justiça Divina, eu peguei o primeiro capítulo, uma parte do primeiro capítulo que chama Bom Combate, e ele fala assim, ó, defeito e imperfeição, débito e culpa são inimigos que nos defrontam. Aperfeiçoamento individual é a única vitória que não se altera. E em toda parte, o verdadeiro campo de luta somos nós mesmos. Somos nós. O bom combate é conosco mesmo, com as nossas imperfeições em relação ao outro, ao nosso trabalho, à nossa família, na rua, no trânsito, que o trânsito, vamos combinar, gente, que o trânsito é uma prova e tanto para todo mundo. Então, somos nós com a gente mesmo, esse campo árduo de combate. E é uma reflexão que a gente tem que fazer conosco mesmo. Então, aqui, o Kardec explica no livro Céu e Inferno que o céu, já nos foi ensinado que o céu é um lugar geográfico, o inferno também. Mas não é. Não é. Não existe lá o céu, como eu disse, a gente fica lá tocando harpa, comendo uva, na ociosidade. Até o contrário. Quem leu, ouviu o filme Nosso Lar, viu lá que todos os espíritos, todos, eles ganham bônus horas. Para quê mesmo? Pelo trabalho. Todos trabalham. Então, é uma ilusão achar, eu vou desencarnar, o erro nosso, né? Ah, coitado, descansou. Ah, não tem jeito não, é trabalho. Trabalho no bem, né? Trabalho no bem. Então, ele nos explica que o céu e o inferno são lugares conscienciosos, ou seja, a nossa consciência. Nós somos pensamento. A gente pensa, a gente sente, a gente vibra, a gente cria. Nós somos co-criadores. Então, tudo que a gente pensa e sente, a gente cria. É uma vibração, é vibracional. Então, se eu quero saber como que está, como eu estou vibrando, como eu estou vivendo, é só eu observar as pessoas que estão em minha volta. Porque as minhas imperfeições refletem no outro. Por quê? A gente, naturalmente, a gente atrai iguais a nós, os afins. Então, se eu quero saber como eu estou espiritualmente bem ou não, eu vou olhar as pessoas que eu estou me relacionando. Quais são as imperfeições delas? Porque aí eu vou me enxergar. Quais são as minhas imperfeições? O que esse grupo me oferece? Por que ele me atrai? Afinidade. Nós somos atraídos por afinidades. É uma lei natural, todos nós. Parece que a gente tem uma onda de rádio. A gente tanto afiniza, né? Ali, ó, com o encarnado ou desencarnados. Porque não há espaço vazio na criação divina. A gente acha que o mundo espiritual é lá em outro lugar. Não. É aqui. Só que o quê? Numa dimensão diferente. Vamos dar um exemplo. Vai que eu caio duro aqui, puf. Aí todo mundo vai vir me socorrer. E aí, eu vou estar em outro lugar? Se eu desencarnar aqui perto de vocês? Vamos pensar. Meu corpo vai estar aqui. E vocês aí tudo apavorado. Coitada da menina, morreu. Tão jovem, coitado. Né? Só que eu vou estar aqui. Em outra dimensão. Com certeza, né? Eu acho que eu mereço, né, gente? Vamos pensar no positivo, que alguns amigos espirituais vão estar aqui me esperando. Coitada, trabalhadora, né? Vida até alguém aqui me socorrendo.
Só que provavelmente eu estarei vendo vocês tentando me socorrer, tentando me reanimar, mas em outra dimensão. Eu vou estar conversando com vocês e vocês não vão me ouvir. No mesmo lugar, em dimensões diferentes. Por que que o céu e o inferno não é um lugar geográfico? Não é um lugar específico? Então, é dimensões que os nossos pensamentos, as nossas consciências vão nos levar de acordo com as nossas imperfeições. Afinidade. Lei natural. Ação e reação. Tudo bem, gente? Estou assustando vocês? Tá tranquilo? Pois é. Aí o inferno é a mesma coisa. Olha só, uma coisa interessante. Às vezes a gente vê uma pessoa linda, maravilhosa. Às vezes a gente, vamos colocar no nosso lado material, com uma casa linda, maravilhosa, com um belo de um carro. A pessoa está ali, impecável. Mas a gente não sabe o que está na cabeça dela. Às vezes na cabeça dela, no coração, ela está vivendo um verdadeiro inferno. Está infeliz, está com uma depressão, está insatisfeito. Às vezes tem uma pessoa ali, pelejada, ralando com a casa simples, não tem carro, tem bicicleta, anda a pé, mas está numa felicidade, ela está no céu. Então, céu e inferno é questão de consciência e pensamento. Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Uma pergunta? O Marco Túlio está aqui para responder. Não, gente, está tranquilo? Então, essas regiões espirituais é questão de afinidade mesmo. E nosso Pai, como a justiça divina, é justa e benevolente. E, de novo, nós somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta a gente terceirizar a nossa culpa, não. Porque para Deus não cola. Ah, eu briguei com fulano porque ele fez isso comigo. Peraí, você brigou porque você quis. Véio. Foi porque fulano fez. Aí que a gente tem que entender, né? Fulano fez, deixa ele fazer. Agora, se eu vou entrar na vibração, problema. Questão de pensamento. Olha como que é fácil fazer o mal. A gente está no céu. Por exemplo, estou no céu, estou feliz, satisfeita, estou em paz, fiz o bem ali, estou tranquila, vibrando no bem. De repente chega alguém, tá assim, viu? Fulano, aconteceu isso com fulano, que traiu o marido, que sei o que, não sei o que. Aí já começa a vibração, aí começa a crescer. Né? Gente. Aí, de repente, você já está falando mal de ciclano lá e fulano. O que é que acontece? Do céu já fui para o inferno, porque eu já estou falando da vida dos outros, que nem me interessa. Então, é muito fácil a gente se contaminar com vibrações que não são benéficas. Agora, para a gente voltar para a vibração mais alta, que trabalho. A nossa natureza é mais dada para o mal do que para o bem. É tanto que a gente vê jornal, a gente tem que assistir jornal para a gente saber o que está acontecendo no mundo, na nossa comunidade. Mas se a gente apertar o tiquinho, sangra. Por que será? Por que vocês acham? Que chama mais atenção, que dá audiência, são as tragédias. Infelizmente. Se eu colocar lá o cachorro pulando, o gato feliz, eu ajudando o velho a atravessar a rua, o idoso a atravessar a rua, não dá audiência. É chato. O que dá audiência é sangue, é violência, é guerra. Infelizmente. Então, aí que está a nossa natureza material. A gente está é mais fácil a gente se interessar pelo que não é tão bom do que para o bem. Ainda bem que nós somos todos espíritos, aqui todo mundo faz o bem, né, gente? Quase cheio de anjo aqui, né? Graças a Deus. Mas estamos na luta. A gente já está com um passo à frente. Porque a gente está aqui, o Espiritismo nos ensina que é a gente com a gente mesmo. Somos nós. E parte de dentro para fora. Então a gente está no céu e no inferno, e o céu e o inferno a gente pode atravessar os dois no mesmo dia várias vezes. Mas infelizmente a nossa vida, a nossa correria, as questões materiais, trabalho, tudo, se a gente deixar cair a nossa vibração, a gente vive no inferno o dia todo. Aí dá dor de cabeça, dá dor no corpo.
a gente vai parar no médico que está com colesterol alto, está com a diabetes alta, cabelo está caindo. É ou não é? É o verdadeiro inferno, gente. Aí eu pergunto para vocês, vocês estão escolhendo o quê? Viver bem no céu ou viver lá no inferno? É uma reflexão. O livro nos traz essa reflexão. O que a gente está escolhendo para a nossa vida? O céu ou o inferno? Vamos lá. Aí o Porvir de um Nada, que é o capítulo 1. Olha só. Vivemos, eu peguei um trechinho só. Vivemos, pensamos e operamos. Eis o que é positivo. E que morremos não é menos certo, mas deixando a terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Ser ou não ser, tal alternativa. Para sempre ou para nunca mais? Ou tudo ou nada? Viveremos eternamente ou tudo se aniquilará de vez? É uma tese essa que se impõe. Primeiro capítulo. Olha só como Kardec faz a gente refletir. Vocês já se perguntaram isso? Para onde que eu vou? Quando eu morrer, o que é que vai ser? Eu vou deixar a terra, para onde que eu vou? Vou continuar sendo ou não? Aí vai ficar aí para vocês ficarem curiosos e ler o livro, que é bem interessante. E um pouquinho das doutrinas das penas eternas. Jesus nos afirmava: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Só com essa frase que está em Lucas, capítulo 15, versículo 7, já nos diz tudo. Existem penas eternas? Olha só o que Jesus falou. Ele deixa as 99 ovelhas e vai procurar aquela que está lá, revoltada, fujona. O filho pródigo. A gente entra, nós todos aqui, nas 99 que está lá em paz, tranquilo, esperando o pastor vir para levar a gente embora, nos levar para o conforto, ou nós somos aquela fujona lá, arteira? Né? Então, só nisso aqui fala, não existe, gente. Não tem. A doutrina espírita é muito clara nos explicando isso. Não existe. Porque a justiça divina, ela não falha, ela é justa. Nós somos herdeiros de nós mesmos, de novo. As reencarnações que provavelmente a gente já teve várias, talvez milhares, para a gente estar no ponto que nós estamos hoje. E cada vez mais a gente é melhor hoje do que nós fomos ontem. E isso todos os dias. Nós fomos criados para progredir. E ali fala, olha, isso não significa que não sejamos responsáveis pelas nossas ações e que não iremos colher o que plantamos. A colheita é certa. A lei de causa e efeito. Reajusta o delito com a pena. Se o delito não é eterno, a pena também não é. Porque a gente tem uma conta bancária com Deus. A gente debita ou acredita. Todo dia. Todas as nossas ações. Nada, está lá no código da vida eterna. Nada que a gente faz, mínimo que for, não fica sem ter essa lei. Nada. Se for para o bem, nós estamos acreditando lá no nosso depósito com Deus, lá no banco com Deus. Se for para o mal, a gente está criando débito. Muita gente, inclusive eu, vou falar por mim, eu já estou no cheque especial há muito tempo. Mas é natural. Mas a gente tem essa graça de entender que nós temos a chance e a oportunidade de nos melhorarmos todos os dias. Que não existe essa pena eterna. O Código Penal da Vida Futura, eu coloquei alguns artigos ali só para vocês terem uma noção do que se trata. São 33 artigos, como eu disse, eu vou ler o primeiro. Só o primeiro já é um tranco. A alma ou o espírito sofre na vida espiritual. A alma ou o espírito, ou seja, a gente encarnado ou desencarnado.
as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Ou seja, os nossos sofrimentos é de acordo com as nossas imperfeições. Quanto mais imperfeitos somos, mais maior é o nosso sofrimento. Mas é porque Deus quer? Não. Aí a colheita é certa. Nós vamos plantar e nós vamos colher. A segunda, a completa felicidade prende-se à perfeição. Então, para a gente ser feliz, a gente precisa ser perfeito. Isso é a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, atenuante de sofrimentos. Então, quanto mais a gente faz o bem, mais é atenuada as nossas faltas. Às vezes, tem um caso, eu esqueci o nome do livro, eu esqueci o nome do personagem, eu sei que ele, talvez alguém lembre, que era para ele encarnou e era para ele perder o braço. Vocês sabem a história? Qual que é o nome do personagem? Que eu esqueci, não lembro também não. O fato é que como ele veio, foi uma pessoa boa fazendo bem, aconteceu um acidente com ele, aonde ele perdeu a ponta do dedo. Então aí é onde que entra a justiça. Foi atenuado a prova, a expiação dele, porque ele foi uma pessoa boa e justa. Era para ele perder o braço, ele perdeu a ponta do dedo. Então a gente tem essa graça também. Quanto mais bem a gente fizer, mais atenuadas as nossas faltas. O nosso resgate é maior. É muito, muito, muito interessante, né, gente? É muito divino a gente conhecer o Espiritismo, ele nos dá esse conhecimento, porque isso nos liberta. Isso para a gente é um mar de calma, para a gente entender que nós nunca estaremos sozinhos. Que Deus não é um severo que nos condena para a vida toda, não. Ele é amoroso, ele espera a gente crescer. Nós somos crianças espirituais ainda. Ele está ali nos apoiando. Nós temos nossos amigos espirituais, temos anjos de guarda, temos anjos guardiões, seja o nome que seja, todos nós temos. Somos intuídos para o bem o tempo todo, mas a gente precisa abrir o canal para que isso aconteça. A gente precisa perguntar, conversar através da prece. Gente, a minha hora já está acabando. Não vou falar essa não. Vou falar o resultado. Aqui, no item 33, que é a última, ele faz um resumo desse Código Penal. Em que se pesa a diversidade de gêneros e graus de sofrimentos dos espíritos imperfeitos, o Código Penal da Vida Futura pode resumir-se nesses três principais. Primeiro, o sofrimento é inerente à imperfeição, ou seja, é uma característica das nossas imperfeições. Isso a gente tem que ficar marcado para nós. Quanto mais nós sofremos, a gente tem que refletir por que eu estou sofrendo. Por causa das minhas imperfeições. Por exemplo, a pessoa que é muito egoísta e orgulhosa. Geralmente é uma pessoa muito difícil da gente conviver. Essa pessoa, ela se isola ou ela fica isolada, porque não consegue conviver muito em sociedade, porque ela quer tudo para ela e ela sempre está certa. É ou não é? Vocês conhecem alguém assim? Sempre tem, não é? Então, qual que é o sofrimento dela? A solidão. Fica solitário, não tem jeito. Fica difícil de conviver. Aí a culpa é de todo mundo que vive com ela ou a culpa é dela que ela está colhendo o que plantou? Aí a segunda. Toda perfeição, assim como toda falta dela promanada, traz consigo o próprio castigo nas consequências naturais e inevitáveis. A moléstia pune os excessos e da ociosidade nasce o tédio, sem que haja mister de uma condenação especial para cada falta do indivíduo. Ou seja, não está lá Deus falando assim, ó, você roubou, então a sua falta é essa, sua punição é essa. Não, é lei natural. Você fez ação, vai ter reação, é lei natural. Mas não foi Deus que está ali promulgando, você fez isso, vai fazer isso e isso. Quer falar? Você encarnou, você já sabe o que você tem.
Justamente. Tem a bagagem. A gente já tem a bagagem. Então, vai ser uma coisa natural. Não está registrado. Cada um com a sua, mas é de acordo com as suas imperfeições, com o resultado dessas imperfeições. É o tipo lá quando a gente chegar no espiritual com o saco vazio, outro com o saco cheio, né? De repente, quem está com o saco cheio de coisa lá de caridade, o peso é menor porque deu o que sobrou. Aquele que estava com o saco um pouquinho mais vazio, ele deu o que ele tinha. E isso para a justiça divina é o melhor. Então, a caridade, ela verdadeiramente na sua essência, não só a material. A caridade moral, uma prece, ouvido. Eu costumo dizer sempre que, às vezes, as pessoas se aproximam, principalmente da casa espírita, quando alguém que não é espírita chega na casa espírita, porque já foi para tudo quanto é lugar. A casa espírita é o último lugar que queria estar. Então, quando chega, senta, para o atendimento fraterno, você coloca os seus ouvidos só para ouvir, a pessoa já sai leve, porque alguém parou, ouviu sem julgamento. Olha a importância do nosso trabalho numa casa espírita. Às vezes as pessoas só querem falar, é uma caridade só ouvir. Porque muitas das vezes a gente fica discutindo com a pessoa, né? A pessoa está falando, a gente fica disputando para quem está sofrendo mais. Mas não é à toa que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Né? Ouvir mais, falar menos. Deixa a pessoa falar. E o terceiro, podendo todo homem libertar-se das imperfeições por efeito da vontade, pode igualmente anular os males consecutivos a assegurar a futura felicidade. Ou seja, cada um segundo as suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Cada um com as suas obras. De novo, não adianta terceirizar. Eu estou sofrendo por causa de fulano. Eu estou assim que esse cano fez isso comigo. Não adianta terceirizar. Cada um segundo as suas obras. Cada um está no céu ou no inferno, segundo as suas obras. Seja desencarnado ou encarnado. Bom, não vai dar muito tempo, não. Os anjos, os demônios, ele fala que eles não existem. São seres dentro do imaginário de alguém que fez essas criaturas para assustar, para amedrontar, mas que todos nós somos criados igualmente. Todos. Os anjos não são seres privilegiados que já nasceram perfeitos. Não existe. E os demônios também. Eles não nasceram imperfeitos, dados ao mal. Todo mundo, todos foram criados igualmente, simples e ignorantes. Só que cada um com o seu livre-arbítrio escolheu o seu canto. Mas os anjos e os demônios são figuras criadas. Pode até um amigo espiritual se apresentar como um anjo para dar um acalento para a gente, que é a imagem que a gente tem. Mas são seres como a gente. Quanto mais puros, mais etéreos, eles vão perdendo a parte material. Mas não tem asa, não tem cabelo loiro, nem cacheado. E nem o demônio é com chifrinho. Não é. Não os criaria Deus à parte, os gênios perversos das interpretações religiosas. Somos nós mesmos quando adotamos conscientemente a crueldade por trilha de ação. Olha as imagens. Quando a gente toma essas questões assim, nós somos os gênios maus. Que às vezes a gente se torna um gênio mau, se torna um demônio, entre aspas, sem ter até noção do que a gente está fazendo. Às vezes é natural. Às vezes é natural passar perto de uma criança na rua pedindo comida e não ajudar, porque é natural. A gente acostuma a ver essas coisas, não deveria. Nós que vivemos em cidades menores, não é tão comum, mas em cidades maiores e metrópoles a gente fica assustado com esse tipo de coisa. As pessoas passam como se fosse nada. Eu já cheguei a ver na praça lá em Belo Horizonte, a pessoa passar em cima da outra. Estava deitado lá, esticado, dormindo, uma situação deplorável, fez isso. Eu disse, meu Deus, pelo menos desviasse, né? Mas está aí. A gente pode se tornar um gênio do mal a qualquer hora. Decisões, livre-arbítrio.
O passamento é muito interessante porque tem gente que o nosso medo é a desencarnação. Então, o passamento é essa passagem do mundo espiritual, o desligamento do nosso corpo físico para a morte, para a desencarnação. Que é, quando a gente nasce, a ligação perispiritual do nosso perispírito, que todo mundo sabe que nós temos o nosso perispírito. A gente tem o espírito, o perispírito e o corpo físico, aonde o perispírito, ele molda e as sensações do nosso corpo é todo através do perispírito. E a nossa inteligência é o espírito. Então, são esses três mais importantes. Quando a gente nasce, a ligação célula a célula desse perispírito para formar nosso corpinho material, para a gente ficar na barriguinha da mamãe, bonitinho, e nascer. Opa, nós nascemos. Ligação célula a célula. Para desencarnar, ao contrário, vai se desligando célula a célula, quando é uma morte natural. Que começa pelo abdômen, vai para as extremidades. Quando a gente vê uma pessoa que está muito doente, que ela está a ponto de desencarnar, a primeira coisa que olha é os pés começam a congelar, as mãos e ficar roxo. Então já está vendo esse processo de desligamento. E para a ciência é a falência dos órgãos, não é? E assim vai até o último caso, que é a última batida do coração. Depois de um tempo, ao desligamento do fio de prata, aí a desencarnação está completa. Só que isso vai de acordo com as imperfeições também. Quem é uma pessoa mais boa, tranquila, espiritualizada, essa ligação vai ser mais, esse desligamento, essa passagem vai ser mais rápida. Se for uma pessoa muito materializada, vai demorar mais, vai ter mais sofrimento. Suicídio, então, se vocês tiverem a oportunidade de ler, vai ser tenebroso o desligamento de um suicídio. E as mortes por violência mais violentas, que a gente não espera, também é um processo mais demorado. Que a gente vê em reunião mediúnica, que às vezes tem espíritos que ficam, pensa, você está aqui, de repente você desencarna, você levanta, parece que você dormiu, acordou, sai andando, vai para sua casa, vai para o seu trabalho, vai embora dormir, dá vontade de comer, não tem a sensação física tão forte que acha que está vivo. E tem espírito que fica durante muitos anos com essas sensações. Aí vai de acordo também com o bem e o mal que fez para ter esse resgate mais rápido. Período de perturbação, todos nós passamos, todos. Todo mundo passa período de perturbação. Esse desligamento, quando a gente fica lá para o mundo espiritual, a outra dimensão, a gente passa um período de perturbação. Uns mais, outros menos. Para quem é mais espiritualizado, muito do bem, isso acontece naturalmente. Mas para nós que somos medianos, a gente passa uma perturbaçãozinha um pouquinho maior. Mas esse é um período de depuração, né? A gente despertar, a gente desperta. Agora, para aqueles que são suicidas, que são mais garras à matéria, é um processo muito doloroso. Então, a cada um de novo segundo as suas obras. Pode falar. Como nós estamos comentando muito agora sobre o amor, só para falar sobre isso, de que quando aconteceu a fecundação, o espírito já está ligado. Então fala assim, não, ainda não tem. Tem sim. Espírito não tem. Tem. Fecundou, já está ligado. Sim. Sem contar que quem quer ver esse processo nas literaturas de André Luiz, o capítulo 13 dos Mensageiros. É os Mensageiros. Capítulo 12, 13 e 14 fala, mas o capítulo 13 especifica muito bem sobre isso. Muito bonito. Vale a pena dar uma lida. Como o meu tempo já está acabando, eu só vou falar o vídeo que eu ia passar, mas não vai dar. Eu vou fechar com o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, onde fala do advento da verdade, o Espírito de verdade. Olha só, espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana e os erros que nele se enraizaram. Cristianismo, então quer dizer, o que o Cristo nos ensinou. Se tem erro, não é culpa dele. Nós humanos colocamos esses erros. Eis que do além-túmulo, que julgáveis
ou nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade. Para fechar com martelo de ouro. Bebei na fonte viva do amor, preparai-vos cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou simples e ignorantes, para que pudesseis vos aperfeiçoar, e que deseja que vós mesmos modeleis a vossa argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. É o que Ele nos deseja. Livres e alegres. Nós que precisamos. Então, fechando, o céu e o inferno é a gente que faz. As nossas atitudes. Tanto aqui. Bem que a gente era no mundo espiritual, gente. O que a gente é aqui. Não tem jeito. Não é que eu sou aqui hoje desse jeito, vai chegar no mundo espiritual e virei anjo. Não. Eu vou ser lá na dimensão espiritual o que eu sou aqui. Tá bom? Isso é lei. Não é que quando a gente fala assim, coitada, a pessoa foi tão boa. A gente tem mania de fazer isso, né? Vai no velório, ela até era tão boa. Às vezes a gente nem gostava da pessoa boa. Vamos ser sinceros. Não é porque ela desencarnou que ela vai ser boa lá, não. Vai continuar sendo. Tá bom? Eu agradeço muito, muito pela oportunidade. Não deu tempo de eu falar, porque eu falo demais mesmo, vocês me perdoem. Falo demais. Não deu tempo de fechar tudo. Mas eu estou à disposição. Tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Acho que dá um tempinho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, eu agradeço muito a casa por ter me recebido tão bem. Vocês são muito simpáticos. Muito obrigada. A gente que agradece.